Oi, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um podcast. Espero muito que você esteja feliz, que você esteja na paz de Cristo. E hoje a gente vai aqui para mais uma das nossas reflexões aqui que vamos ter aqui sobre vários assuntos. E antes de começar a gente a tratar sobre vários temas, várias coisas que a gente vai conversar aqui, é interessante a gente falar um pouquinho sobre humildade, né? Eu quero ir sentindo no meu coração de trazer essas reflexões e de servir a igreja. Eu creio que durante um tempo em que eu comecei a conhecer mais da palavra de Deus, isso acontece com muitas pessoas, a gente acaba se tornando por vezes pessoas arrogantes. A gente passa por uma fase que alguns chamam de fase da jaula, ou uma fase em que a gente fica meio chatão mesmo, sabe? Fica aquele cara chatão, que reclama de tudo, tudo tá errado, eu sei de tudo, não sei de quê. A gente se torna pessoas chatas, pessoas muito arrogantes, pessoas que são difíceis de estar perto dessas pessoas, né? Então, é uma fase, a gente vai depois aprendendo, a gente vai amadurecendo, né? E percebendo que as coisas não são tão assim, que a gente precisa ter mais respeito com as pessoas, a gente precisa ter mais sensibilidade com as pessoas. A gente até pode falar sobre esse assunto da sensibilidade outro dia, né? A gente tem que ter uma mente crítica em certo aspecto, a gente tem que ter um senso crítico, né? A gente pode falar disso mais profundamente até em outra reflexão, mas a gente não pode perder a nossa sensibilidade, né? Então isso também é muito importante. Então eu acho que em algum período, em alguns momentos eu me tornei uma pessoa muito, um tanto arrogante ou chata, assim, né? Como eu tô dizendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso por vezes acontece com a gente. E a gente precisa ter um senso de humildade. Então, esse projeto que eu estou fazendo aqui, claramente eu não sou, olha, o cara que sabe de tudo, olha, querendo dar aula aí pra todo mundo, querendo achar que sabe de tudo. Obviamente que não. Isso aqui é até um espaço de debate, de conversa. Se você ouvir algo aqui que você discorda e que você quer conversar sobre o assunto, beleza, a gente pode abrir um espaço para isso. É muito legal isso. Se isso acontecer, vai ser ótimo também a gente conversar, a gente vai ter um papo sobre isso, porque aqui a ideia não é eu aqui ser o cara que sabe de tudo, porque eu não sei de tudo, né? Ao longo de alguns anos eu venho estudando, aprendendo, não fiz ainda um curso formal de teologia, né? O meu curso, por assim dizer, foi meio que vídeos, pregações, leitura, né? Mas eu, de fato, não tive ainda formalmente um estudo de teologia, coisa que pretendo fazer no futuro. E mesmo que eu tivesse, não significaria que não pudesse haver algum erro da minha parte. Então, eu sou um ser humano, a gente erra, a gente falha. Então, é importante, eu acho, falar aqui um pouco sobre a humildade. Eu espero realmente que a gente lide aqui de forma humilde, de reconhecermos as nossas limitações, de estarmos abertos a aprender, sabe? Não importa se eu tenho 30 anos de igreja, 10 anos ou sei lá quanto tempo, todos nós temos coisas a aprender e nós temos que reconhecer isso, que nos humilharmos. Eu sinto que por vezes pode haver também esse sentimento de tipo, eu tô aprendendo com um garoto, não sabe de nada. É claro que tem muita gente que sabe muito mais do que eu, principalmente de respeito à experiência, né? As pessoas que viveram coisas muito mais profundas em termos de experiência do que eu vivi, né? Então muita gente tem muito mais a oferecer a mim do que em termos de experiência. Eu posso ter a oferecer em termos de conhecimento, em alguns casos, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muito conhecimento. A questão é que conhecimento não significa experiência. Então, por isso que a gente precisa saber dialogar, conversar numa boa. Então, que a gente tem aqui uma relação de humildade, de troca, de convivência, de comunhão. Porque a igreja é isso, comunhão é isso, é maravilha, né? Conversa, bate-papo, a gente vai falar sobre pregação, e é até interessante esse estilo de pregação, de mais pessoas pregando, né? Eu tenho achado bem legal isso. Que é isso, é um repartir. Cada um reparte um pouco do que o Senhor falou para ele através daquele texto. Isso é muito lindo quando a gente vê a graça do Senhor se manifestando, né? Porque a gente vê a graça comum, a gente vê a multiforme graça de Deus se manifestando. Então você pega uma pessoa, 10 pessoas para falar do mesmo texto, elas vão ter coisas diferentes para falar, vão ter coisas diferentes para enriquecer, e isso é maravilhoso. Isso é a igreja, cada um passa um pouquinho da sua vivência, do seu testemunho, da sua vida, e a gente vai sendo profundamente enriquecido. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então a gente precisa ter humildade, né? E o que é humildade? Humildade não é ter pouca coisa. Tem gente que pensa que ser humilde é falar errado e não ter nada, né?
E não é bem isso que é humildade. Você pode ser pobre e não ser humilde. Porque humildade tem a ver com outra coisa. A humildade bíblica, né? A gente tem lá em Filipenses 2 falando um pouco sobre humildade, para que a gente seja imitadores de Cristo, no caso. Assim como Cristo se humilhou por nós, se colocando a forma de homem, né? Se rebaixando ao nosso nível, a gente se humilhar. Humilhar-se tem a ver com se colocar abaixo dos outros, colocar os outros acima de si. Tem até uma frase, se me falha a memória, de C.S. Lewis, que diz que ser humilde não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então, ser humilde não é muito sobre eu ficar falando que eu sou ruim ou que eu sou péssimo numa determinada coisa. Eu posso reconhecer as minhas qualidades, por assim dizer, e ser humilde. A questão é eu não pensar só em mim, entende? Não é pensar menos de mim, mas é pensar menos em mim. É pensar mais no bem-estar dos outros e colocar o bem-estar dos outros à frente do meu bem-estar, à frente daquilo que é mais importante para mim. Então, quando Jesus não considera o fato de ser Deus como algo a se prender, o fato da glória dele lá, ele se rebaixa à estatura de homem. Ele está colocando os outros acima da sua própria vontade, por assim dizer. A gente vê isso com Paulo, por exemplo, um exemplo de humildade. Tantas coisas que Paulo deixou de viver, de ter certos prazeres que ele até poderia ter tido, entendeu? Ele abriu mão de várias coisas da vida dele, da tranquilidade que ele poderia ter na vida dele, por amor aos outros. Então ele passava por prisões, ele passava por dificuldades, pensando no bem-estar dos outros. Isso é lindo, isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo que a liderança precisa seguir. A gente sempre vê na considerações de Paulo ali, a gente vê como ele tem um cuidado, um amor e um desejo que as pessoas progridam na fé, que as pessoas cresçam, e como ele coloca o bem dos outros acima do seu próprio bem. Isso tem muito a ver com humildade. Então que a gente possa aprender com esse exemplo de humildade, que a gente escute e reflita sobre as coisas que vão ser passadas aqui. Eu não quero parecer alguém arrogante, como eu estou dizendo, eu não sei de tudo, eu estou aqui simplesmente querendo repartir. Como eu falei, eu tive esse tempo de ficar, criticando, ou falando, fulano falou aquilo outro, tá errado, não sei mais o que, e eu percebi, eu ficar sendo o teólogo da janela não vai resolver nada. O que é o teólogo da janela? É alguém que fica olhando da janela o problema e apontando, tem problema ali, mas não faz nada para resolver. É o cara da janela olhando alguém na rua precisando de ajuda e apontando, por que ninguém tá ajudando? E por que eu não desço da janela e ajudo? Entende? Então, de nada adianta eu ficar simplesmente remoendo. Então, eu quis partir para botar a mão na massa. É fácil ficar criticando de fora, é fácil ficar falando mal, é fácil ficar cheio de... Mais difícil um pouco, ou um tanto difícil, é decidir fazer alguma coisa para ajudar. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, me dedicando para trazer um conteúdo bacana, para trazer reflexões bacanas e para ajudar, para contribuir como um irmão em Cristo. E creio que é isso a igreja, cada um contribuindo com aquilo que tem, com aquilo que pode. Isso é maravilhoso. Então que a gente possa juntos progredir nisso. E é isso que eu queria dizer aqui. Não é uma tentativa minha de ser arrogante, de querer impor coisas às pessoas, claro que não. É uma tentativa de trazer as coisas à tona, de conversarmos sobre isso, de repartir um pouco daquilo que eu posso repartir. Afinal, a sabedoria que o Senhor nos dá e o conhecimento que o Senhor nos dá não é pra gente ficar guardado pra gente. É pra gente repartir. É pra gente pegar esses talentos e multiplicá-los, né? A gente pegar essas coisas que o Senhor nos deu e passar isso adiante, né? Chegar naquele dia e falar que Deus, eu cumpri isso, eu passei isso adiante. Isso que o Senhor me deu não era pra mim, era para os outros. O ministério que o Senhor nos dá, os talentos que o Senhor nos dá, não são para servir a nós mesmos, é para servir os outros, é para servir a mesa. O Senhor nos chamou para servirmos a mesa. E é isso que eu quero fazer aqui, e você também, todos nós servindo juntos naquilo que a gente pode, naquilo que a gente consegue. E isso é igreja, isso é maravilhoso. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que a gente juntos progrida aqui em aprender mais da palavra de Deus, com amor, com tranquilidade, né? Maravilha, Deus é bom, e que o Senhor nos guie nessa jornada. Muito obrigado, que o Senhor nos ajude. Pai, muito obrigado, nós queremos te agradecer por esse tempo e que o Senhor nos ajude nessa jornada de aprendizado, que o Senhor nos ajude a sermos humildes,
a deixarmos de lado a arrogância, o orgulho de por vezes não querer reconhecer que temos coisas a melhorar, que talvez a gente tenha crido algumas coisas errado e que tudo bem a gente se arrepender e seguir no caminho que é certo agora, e que pior do que errar é nem querer admitir isso, né? Então que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a sermos humildes, nos ajude a sermos a Tua igreja lavada e remida, nos ajude a seguir o exemplo do Senhor, a sermos imitadores de Cristo e vivermos uma vida que Te exalta. Que a gente possa aprender muito com as reflexões que temos aqui e servirmos uns aos outros nessa mesa com amor, com comunhão. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.